Tá, depois dessa culinária tão gostosa, acho que tá aqui meio sujinha a minha boca. Tava bom demais. Nós vamos falar agora sobre imagem pessoal e o quanto a gente pode, né, quebrar ali alguns paradigmas, alguns padrões na nossa vida e desfrutar de uma autoimagem muito melhor. Eu tô recebendo aqui a Cindy Lai, ela que está pela primeira vez aqui no nosso programa, Cindy Lai Pena, ela que é mentora, gente, de imagem pessoal e também de autoimagem. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Quantos anos já de profissão, Cindy? Olha, eu comecei mais no lado da moda, isso foi por volta de 2004. E aí fui convidada para vestir uma apresentadora de TV. E aí isso despertou esse lado, né, a imagem que comunica, o que precisa ser mostrado, como precisa ser mostrado. E aí foi onde eu comecei a enveredar para esse lado da imagem. E aí, após isso, percebendo, inclusive, que a mulher tem uma dificuldade, inclusive, de se permitir colocar uma determinada roupa por crenças, por costumes, eu também fui buscar esse lado da autoimagem. Então, Legal. Por aí. E assim, né, é muito difícil às vezes a gente encontrar aquela versão da gente mais confiante, né, aquela versão da gente mais poderosa. A gente fala muito sobre essa questão do empoderamento feminino, de se sentir bem com aquilo que a gente vê no espelho, mas no fim das contas, não é bem assim, né? A gente sempre quer mudar uma coisinha, emagrecer um pouquinho, ou engordar um pouquinho, né? Então, sempre tem um cabelo, ai, não tá legal a cor, o meu cabelo branco, a gente sempre fica insatisfeita. Por que a mulher, ela tem tanta essa insatisfação em ser? Bom, enquanto, né, eu como mentora, como profissional da imagem, eu percebi muitas vezes justamente esse problema na autoimagem, que é a maneira como eu me enxergo. Então, quando eu me olho no espelho e normalmente é o que é mais comum, o que não é normal, é que a mulher se olha no espelho, se vê no reflexo e vem junto uma autocrítica. Esse cabelo, eu tô pálida, eu não me bronzeei, eu tô mais gorda, eu tô mais magra, enfim. Então, quando a autoimagem tem ruídos, né, tem problemas, começa a causar distorções, né, a pessoa começa a se ver de uma maneira negativa. E a autoimagem interfere diretamente a autoestima, que é o quanto eu me valorizo. Então, quando a minha autoimagem está negativa, automaticamente minha autoestima baixa e eu não me valorizo. O que também interfere na autoconfiança. E aí eu não me arrisco porque eu não me acredito, eu não acredito em mim mesma. Ou seja, às vezes o simples escolher de uma roupa fica difícil por esse motivo. As mulheres têm muito essa questão e é comum porque a vida de uma mulher, ela passa fases, ciclos muito diversos, né? Muito diverso, muito diferente. Ela cresce, na adolescência, o corpo se transforma muito, né? Diferente do corpo de um menino. Então, aí já tem o primeiro impacto e esse impacto, às vezes, causa uma negatividade na autoimagem. A maneira como essa menina é criada, o que ela mais escuta e tudo mais, vai interferindo nessa autoimagem dela, né? Mais adiante, na vida adulta, então gravidez, tudo isso modifica o corpo, modifica os hábitos em questão, né? Ao redor dela. As ações dela são necessárias como mãe, como profissional, como esposa, companheira, enfim. Então, tudo isso impacta diretamente ali, bem na autoimagem. Você sabe que é engraçado? Antes de eu falar aqui da minha opinião, contar uma história aqui pra vocês, eu vou abrir o nosso telefone para você que tem perguntas, tá bom? Coloca na tela pra gente aqui o telefone. Você pode já mandar aí pelo WhatsApp a sua pergunta pra gente pelo 011 93441 7979. Manda aqui a sua pergunta, fala de onde você está assistindo a gente e vai ser um prazer responder as suas perguntas. Voltando agora sobre a questão da autoestima. Você sabe que eu fui uma criança muito amada pelos meus pais,
sempre fui uma criança que tive mãe, pai presente, nunca tive, né, questões na escola, por exemplo, não me lembro de ter sofrido bullying, eu não me lembro de ter passado por algo que me marcou, mas eu sempre tive problema com a autoestima. O que poderia ser isso, hein? E olha que eu já fiz terapia, nós já cavucamos, nós já mexemos aqui, mexemos lá, e a gente não acha, assim, um gatilho específico sobre isso. Nossa, bem interessante essa questão. Né? Eu vou colocar algo aqui que, assim, não é de todo a minha especialização, mas é do meu conhecimento. Você sabia que, inclusive, o que aconteceu enquanto estávamos ali como embrião na barriga da mãe, no útero, também afeta como somos? Isso aí tem a ver, inclusive, a gente consegue perceber isso na pessoa, a gente brinca e fala lendo a imagem, exatamente. Ou seja, o formato do corpo, tudo isso entrega pra gente situações e a gente consegue, inclusive, identificar de quando isso surgiu. Nossa. Então, pode estar muito aí. A autoestima é exatamente essa questão de repente, quanto eu me valorizo. E aí, às vezes, alguma coisa, e não é uma questão de rejeição da mãe, gente, isso daí é outro assunto muito sério, mas não tem nada a ver com isso, mas um susto, um receio, sabe, que a mulher sentiu durante a gestação, interfere. Olha. E isso, aquele serzinho cresce e o formato do corpo, tem muito essa questão de, enquanto um profissional, conhece isso, de perceber o formato do corpo, o formato do rosto, as dimensões, tudo isso comunica. Eu sempre falo, tudo comunica. Então, a gente tem que ter o cuidado de que o que está mostrando se está falando bem de você. Muito bom, né? Então, a gente continua procurando, aí uma hora a gente encontra uma resposta nisso, né? Como é que a gente pode, por exemplo, alinhar a nossa identidade interior com aquela aparência que a gente está vendo? Como é que a gente pode fazer isso? Porque assim, olha, eu conheço... Vamos trazer um caso aqui da mídia, Thaís Carla, que foi aquele maior bafafá, porque ela falava, levantava a bandeira, de defesa da questão de aceitar o seu corpo como ele é. E aí, depois, ela agora acabou fazendo a bariátrica. E aí, nossa, caíram em cima dela, falando um monte, que ela, como que ela defendia uma coisa e foi fazer uma coisa que era contra, e foi todo aquele rebuliço. Antes dela fazer a bariátrica, aparentemente parecia que ela tinha muita tranquilidade com a sua aparência. E que a identidade dela era aquilo, ponto e acabou. Quando veio essa questão da bariátrica, muita gente levantou essa suspeita. Então quer dizer que ela não tinha essa identidade formada, a aparência então para ela não fazia muito sentido, ela fazia isso por dinheiro. Enfim, vamos polemizar, eu quero polemizar essa história aqui. Fala, Cindy, o que você acha dessa história dela e o que você acha que pode estar por trás de uma mulher que se sente muitas vezes... fala, eu me sinto bem com o meu corpo, mas eu não posso ter esse corpo. Bom, eu não acompanhei o caso dela especificamente, Estava aqui até tentando lembrar alguma coisa específica que pudesse trazer essa informação direta. Porém, é aquela história. De repente, tudo bem, é de boa você hoje querer usar o cabelo cacheado e de repente, daqui para mais uns dias, você cismar e falar, eu quero meu cabelo liso. Ok? E isso não é nem mudar de identidade, não mudar a sua essência, Porém, realmente, eu lembro em situações que ela foi muito contundente em defender a maneira como ela era, a questão do corpo dela, e tá tudo bem. Eu acho que quando a pessoa está bem com ela mesma, todo o comportamento dela depõe a favor. É o que eu falei, uma autoimagem positiva eleva a autoestima, Então, se eu me vejo positivamente, se eu estou tranquila com o que eu vejo, o meu comportamento vai ser de autovalorização. E logo a minha autoconfiança vai ser de eu acredito no que eu faço. Então a minha voz é segura, o meu gesto é preciso, tudo isso vai comunicar, ou seja, a imagem de fora vai estar linkada, ela vai refletir a imagem de dentro.
né? Pode ser que o que aconteceu com ela, que num dado momento, talvez até por conhecimento, que a gente está falando aqui é autoconhecimento puro, né? Então, pessoas mais focadas nessa busca do autoconhecimento, ela começa a adquirir essa percepção, essa autopercepção mais apurada de si mesma. Ela entende o que me representa, o que não me representa, o que faz sentido para mim, que valores, de repente, para mim é inegociável, o que para mim eu não coloco em jogo. Então, isso tudo, sabe, quando a gente escuta quais os nãos que você precisa dizer, é o posicionamento mesmo, é um posicionamento, antes de mais nada, para você mesmo, para com você. Então, de repente, daí ela decidiu e talvez, imagino eu que no caso dela, até uma questão vem aí a saúde física propriamente dita, né? Porque por mais que ela pudesse se sentir bem, o fato dela dançar, dela praticar uma atividade e num peso às vezes maior que a estrutura dela pudesse suportar, isso ia trazer consequências. Então, de repente, ela entrou nesse parâmetro do autoconhecimento e resolveu mudar. E acho que isso é muito bacana. Não quer dizer que ela agora reprova quem é gordo ou deixou de ter os valores que ela tinha. Apenas ela se conscientizou e ela entrou nessa questão. Então, eu acho que isso, se isso for dessa maneira, é muito plausível, né? O que não é legal é, de repente, a pessoa entrar nessa de modismo, ela fazer um procedimento porque hoje a moda está ditando isso, porque a maioria das pessoas são assim, né? E aí eu citei cabelo, enfim, porque é muito assim. Né? Infelizmente, as pessoas vão muito mais para tratamentos invasivos, procedimentos até complicados, ao invés de tentar se reconhecer em essência e colocar aquilo para fora. Ou seja, a autoaceitação propriamente dita. Enquanto você não tem um autoconhecimento para que a sua percepção de si mesma possa estar limpa de tudo que a mídia ou que lá fora mesmo bombardeia, você vai ficar à mercê do que dita a moda, do que dita aquele modismo momentâneo. E aí a gente vê tantos exemplos, que não é o caso dela nesse sentido, mas de pessoas que foi fazer harmonização facial e agora está desfazendo, né? Então isso explica bem esse caminho conturbado da imagem mesmo. E a gente até viu também a Jojo Todinho também, que fez a bariátrica, e ela tá uma outra pessoa agora. Você vê, tem disposição, né? Uma pessoa que você vê que adquiriu ali o hábito de exercícios físicos na sua vida, uma boa alimentação. E aí você realmente consegue enxergar que a pessoa ali, ela tá feliz com que ela tá. A gente não tá falando aqui, é feliz porque é magro. Não, a gente não tá falando isso. Até porque ela tem uma estrutura corporal que ela nunca vai ser magérrima, né? Igual a gente, tem a mulher aqui brasileira que tem quadril. A gente, por mais que a gente queira entrar num DIS 34, mais magra que a gente não vai entrar, porque a gente tem uma estrutura para isso, né? Então é muito interessante a gente poder também se autoconhecer antes mesmo de qualquer coisa. Eu queria que você desse umas dicas práticas para as mulheres que estão nos assistindo e que precisam adquirir essa autoconfiança. Quais são ali hábitos e pequenas atitudes do dia a dia que elas podem começar a fazer hoje para se sentirem melhor com elas mesmas? Boa. Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer uma pergunta bem reflexiva. Quem é você se a gente tirar os títulos, as funções, como mãe, esposa, companheira, profissional? Quem é você? Se essa pergunta, se você tivesse aqui no ar, você saberia responder? Isso é extremamente importante. Isso é a sua essência, não as suas funções, os seus títulos, os seus rótulos. Então, essa busca é exatamente o que dita o autoconhecimento. Né? E dicas práticas, eu costumo, até no meu livro eu coloquei isso, né? O banho, porque é tão comum a gente, quando começa um atendimento ou quando vai conversar, a justificativa de eu não tenho tempo. E aí eu falo que ninguém fica sem tomar banho porque não tem tempo, certo?
Então, a partir deste momento, encare o seu banho como um banho-terapia. Não deixe a sua melhor toalha para a visita. Você é a pessoa mais importante da sua vida, né? Leve uma vela aromática, um incenso, ou um bom creme e não só passe um hidratante. Massageie o seu corpo. Faça daquele momento um momento de autocuidado especificamente mesmo. Sabe, uma playlist de acordo com o que você precisa, né? Se você vai começar um dia, então uma música mais animada que te traga um vigor, um ânimo, uma motivação. Então, em pequenos gestos, porque justamente a autoconfiança, ela não se cria de uma única conquista, né? Ela é formada por pequenas vitórias, por pequenas conquistas. E o fato de você cuidar de si já é uma grande coisa, até porque tem um outro ponto que eu pego bastante. A gente só consegue oferecer o que transborda na gente. E para a gente cultivar o amor próprio, é justamente o caminho, é o autocuidado. Então, eu pergunto assim, o que você anda oferecendo com rótulo de amor se você mal se olha? Forte, né? Sim. Mas isso é bem verdade. Então, começa a ter essas pequenas reflexões. Outra coisa, não é à toa que diz, né? Você é o que você mais consome, a soma das pessoas que você mais convive. Então, presta atenção nisso, né? Realmente é aquela história, a laranja podre vai apodrecer o restante da fruteira. Aquela amiga que só fala assim, né? Isso ficou feio em você. Ai, não, mas isso não combinou com você. É importante a gente trazer lógico, essas escolhas com quem que a gente anda, com quem que a gente vai dividir nossos segredos. Extremamente importante, extremamente. E aí aquela questão da repetição, né? Eu falo assim, a sua mente não tem esse nome à toa. Se você for pelo lado da neurociência, a mente mente para você. Então, o que acontece? Ela acredita, não é no que é realmente verdade, é no que foi martelado, é no que foi várias vezes colocado. Então, se cada vez que você se olha no espelho, você se autocritica, o que é que o seu inconsciente tem ali como a sinapse? Que aquilo ali é verdade, né? Então, cuidado com esse tipo de coisa, cuidado com a autocrítica. Se olha no espelho a partir de agora e mesmo que tenha algo que você queira melhorar, mas busque algo que você possa elogiar o tempo todo. E vai martelando nisso, porque isso vai virar a verdade na sua mente e logo isso acontece. Então, o que chama, né, de neuroplasticidade, isso é extremamente importante, exatamente como o ambiente, os grupos de WhatsApp que você fica ali o tempo todo, o que está sendo colocado ali, né? Efetivamente, cuidado com o que você consome, leia bons livros, música, tudo isso vai interferir exatamente em como você se enxerga, em como você se posiciona, de quem realmente você quer ser. E não tem como, não é questão de, estilo eu não tenho grana, eu tenho bom gosto. Ok, realmente todo mundo tem estilo e eu acredito que sim, o bom gosto é realmente de cada um, porque ele reflete quem se é. Porém, se você não cuidar disso, a sua mente vai começar a te impedir, inclusive, de pôr uma roupa ou uma cor um pouco mais chamativa e você vai achar que é porque você é tímida. E, na verdade, é porque a sua mente, às vezes, está falando que você não merece aquilo. Então, isso é muito importante. Cuidar do seu merecimento. E é com essas ações que você vai construindo essa autoconfiança, essa autoestima e se reposicionando como protagonista da sua vida. Muito legal. Chegaram perguntas pra gente, produção? Queria saber se já chegou aqui algumas perguntinhas. Vamos começar aqui a nossa sessão Questions. Olha lá. A Sara Bento, de São Paulo. Um beijo, Sara. Como é possível atingir metas positivas da própria imagem? Obrigada, Sarinha.
Um beijo, Sara. Obrigada pela pergunta. Eu acho que mais ou menos pelo que eu falei anteriormente, né? Você precisa começar a reeducar a sua mente, os seus pequenos hábitos, a hábitos mais positivos. Você começa brincando, de faz de conta, ser um pouquinho poliana mesmo, sabe? E vai reconstruindo essa pessoa. Eu costumo dizer o seguinte: ouço bastante quando as pessoas falam assim, mas quando eu tô em casa eu coloco aquele pijama velho surrado porque ninguém vai me ver. E aí, como eu falei, tudo é comunicação. Tudo, exatamente tudo comunica. A primeira e mais importante comunicação é quando você se arruma, porque o primeiro sinal disso é para sua mente, é para o seu subconsciente. E você quer tirar a prova disso? Passa um batom e perceba o quanto o seu tom de voz muda. Coloca um outro sapato e perceba que o seu andar também muda. Ou seja, quando você afirma que você está em casa e que você não vai se arrumar porque ninguém vai te ver, você só passou uma mensagem para o seu inconsciente do seguinte: eu sou ninguém, ninguém importante. Então isso não combina para quem quer protagonizar a própria vida, né? Então, para você atingir metas, se vista para a mulher que você deseja ser. Muito legal, é verdade isso, viu, gente? Eu tinha mania de dormir com qualquer roupa. Hoje eu já penso mais antes de dormir, já tenho meus pijaminhas ali e tudo. E realmente, assim, a gente muda até o nosso ambiente, né? A nossa autoestima fica diferente, gente. Até a qualidade do sono muda, né? Larga aquela camiseta do político, tá? Deixa ela pra virar de pano de chão. Por favor. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Fátima, de São Paulo. Em que situações você se sente mais confiante em relação à sua imagem pessoal? E em quais situações você percebe que ela poderia ser aprimorada? Um beijo, Fátima. Obrigada. Obrigada, Fátima. Bom, particularmente eu uso isso. Se eu coloco uma roupa ou mesmo que eu arrumo o cabelo diferente e eu não me sentir à vontade, eu volto e refaço aquilo porque eu sei que aquilo vai fazer toda a diferença no meu posicionamento, na minha conduta, pode ser mesmo dentro de casa sozinha, tá? Qual era a outra parte da pergunta que ela colocou? Pode voltar pra gente a perguntar. E como você faz para aprimorar? Eu acho que é isso. É a questão, né? Que você percebe. Em quais situações você percebe que ela poderia ser aprimorada? A imagem sempre precisa ser aprimorada, né? É como escovar os dentes todos os dias, todas as refeições. Você vai lá e escova os dentes novamente. Então, essa imagem, ela está o tempo todo sendo aprimorada. No comportamento, na maneira que você fala, no seu gesticular, no seu caminhar, nas suas escolhas. Então, isso é uma questão de começo. Só tem dia para iniciar, depois você continua. Muito bom. Olha, então sempre dá para aprimorar, sempre dá para melhorar um pouquinho, né, gente? Sempre. Aquela roupa você pode dar uma passadinha melhor, aquele banho você pode usar um creminho. São coisas simples que quando a gente não... Quando você faz sem perceber, isso se torna algo que você não... rotina. Mas quando você começa a olhar para aquilo com uma outra intencionalidade, isso se torna importante. Então são coisas simples. A gente não tá falando que você precisa ter muito dinheiro para usar a marca, nem nada. Você precisa só se amar. Eu acho que é isso, né? Nos pequenos detalhes. Mais perguntinha pra gente? Vamos lá? A Roberta, lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Rô. Se você pudesse mudar uma única coisa na forma como você se apresenta ao mundo, vestimenta, comunicação, postura, etc., qual seria e por quê? Boa pergunta, hein, Roberta? Boa pergunta, Roberta. Bom, eu acredito que é a vestimenta, porque aí a gente olha o vestir como uma ferramenta para todo o restante. Como eu citei, se você utiliza uma roupa que te faz sentir poderosa, automaticamente a sua mente transmite isso para todo o seu organismo. Inclusive, hormônios do bem vão ficar mais elevados exatamente por esse motivo. Ou seja, com uma boa roupa, a sua postura, o seu gestual, a sua comunicação mesmo, a fala, vai mudar para melhor. Não, e geralmente quando a gente tá, assim, em algum momento da nossa vida que a gente coloca uma roupa que a gente se sente bem, a gente transparece. Isso é muito engraçado, o quanto de pessoas que elogiam a gente.
Não é? Quando Muito. você olha no espelho e fala, não, eu tô bonita. Não, hoje eu arrasei. Você sai confiante. Pode ver que você vai receber elogios. Então, e às vezes você nem tá com uma roupa tão assim, mas você fala assim, ai, hoje eu tô tranquila. Nossa, gostei do meu cabelo. Ai, fiz minha unha, tudo. Você também vai ser elogiado. Parece que a gente atrai, né? É isso? É verdade. É uma questão seguinte, eu falo que você não precisa estar montada todo dia, não é isso. Mas você precisa estar de bem com você. Ou seja, mesmo aquele dia que você não passa nada de make, mas você olha e fala assim, nossa, hoje minha pele está mais viçosa, hoje eu estou mais alegre, eu estou mais para cima. Isso é refletido em tudo que você faz. Ou seja, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Então, isso realmente vai atrair olhares. Sabe aquele elogio que a pessoa chega e olha e fala, nossa, você está diferente, você está... O que foi? E nem sabe se você mudou o cabelo, o que foi que você colocou. Esse é o melhor elogio, porque isso daí é sinal que está refletindo o seu brilho interno. Né? E a gente também tem um problema, eu acho, né? Que quando a pessoa vem elogiar, a gente fala, imagina, não, são seus olhos, que isso, não se preocupa. A gente tem esse problema, né? Por que a gente não consegue falar pra pessoa, muito obrigada, nossa, eu aceito o seu elogio e realmente, hoje eu tô me sentindo muito bonito. Por que a gente tem essa falsa modéstia? Então, isso tem a ver com a autoestima, com a autoimagem, porque de repente você aprendeu, né, que elogio, você tem que ser humilde. E aí as pessoas confundem o conceito de humildade. Eu costumo falar, você tem que ter a humildade confiante. E o que é essa humildade? É ótimo receber elogio. Lógico que você não pode depender de elogio o tempo todo, porque aí você vive à mercê e ninguém vai agradar todo mundo. Né? Vai ter gente que vai me achar linda e tem gente que vai me achar horrorosa. Está tudo bem, mas o importante é como eu me vejo, como eu me acho. A minha autopercepção é quem vai ditar o meu comportamento seguro ou não. E essa situação, às vezes, é o que eu falei da questão da mente. Ela vai enraizando, ela vai criando aquele conceito erradamente, e aí até um elogio fica difícil de aceitar. Às vezes a pessoa até acha que não é verdade, né? Ou ela sente na obrigação de negar aquele elogio, como você falou. Ah, não, imagina, são seus olhos. Não, é simplesmente aprender realmente. Obrigada, eu mereço. Tá aí a questão merecimento, né? Tem toda essa ligação. E, infelizmente, essa ação da mente dentro desse contexto todo, ela é muito silenciosa, ela vai aos poucos. Então, se você não tomar cuidado, aquilo ali vai te derrubando, porque é um dia, sabe aquela história? Hoje eu não tive tempo, amanhã eu me arrumo, amanhã eu faço as unhas, amanhã, e aí você vai se deixando para o amanhã. Amanhã tem outras coisas, e aí você se deixa novamente. O que aconteceu? Sabe o filme Clique? Que ele vai apertando e fazendo, aquilo vira exatamente na nossa vida real, o automático. Verdade. Tome cuidado com isso. Vamos mais uma perguntinha, gente? Pode colocar lá. O Felipe de Santos. Um beijo, Fê. Considerando seus objetivos pessoais e profissionais, quais aspectos da imagem pessoal você acredita que tem o maior potencial para te impulsionar e por quê? Uau, profunda a pergunta do Felipe. Muito bacana, Felipe. Bom, a imagem pessoal em si, ela tem todo esse peso, né? Até porque quando a gente fala na questão comunicação, se a gente avaliar um gráfico de comunicação, e tudo é comunicação, quando a gente fala a palavra comunicação, todo mundo pensa na comunicação da fala, na comunicação verbal. Só que, pasmem, a comunicação verbal ela só corresponde a 7% do nosso âmbito comunicativo. E aí, né, o que vem depois? O comportamento. Então, esse comportamento que denomina 38% dessa comunicação. Olha a importância de você saber onde você vai, que maneira se comportar, de você saber entrar e sair dos lugares, de como você vai gesticular, como você vai sentar, como você vai se portar propriamente dito. E aí o peso ainda maior, a imagem.
corresponde a 55% de toda essa comunicação. Ou seja, para tudo e qualquer coisa, eu costumo falar que às vezes aquele espaço de fala que te foi negado, aquela situação que você não teve a oportunidade sequer de falar, te foi podado justamente porque o seu comportamento e a sua imagem pessoal te fecharam portas. É por isso que eu falo que quando você está alinhado com isso, a imagem abre portas e escancara oportunidades. E é verdade, viu, gente? Olha, com certeza você já deve ter vivido isso e às vezes nem percebeu que você foi interessante para alguém, você passou numa entrevista porque você assumiu essa postura, porque você, né, trouxe a tua imagem de uma forma mais consciente. Então isso é muito importante, gente, não só para a vida profissional, mas também em todos os âmbitos para você ser aceito, né? Vamos para mais uma perguntinha para a gente fechar aqui? Danilo de São Paulo. Na sua opinião, qual a diferença crucial entre ter estilo e apenas seguir a moda, quando se trata da imagem pessoal? E como você aplica essa distinção no seu dia a dia? Obrigada, Danilo. Um beijo. Estilo e seguir a moda. Bom, realmente são duas vias completamente diferentes. Você ter estilo é você compreender quem você é, saber o que realmente representa você. E isso eu não estou falando só em questão de escolha de roupa, é tudo, é a música, é o perfume, são as cores. Quando a gente fala em análise cromática, a gente fala em repetir, replicar as cores que tem no seu natural, que isso facilita o seu arrumar, te tira de situações de errar, de repente usar uma cor que vai te empalidecer, etc. Mas quando a gente fala em questão de estilo, não é simplesmente eu vou escolher um estilo. Pelo contrário, eu costumo dizer que é o seguinte, a gente passeia por todos os estilos. Até porque se hoje a gente falar assim, olha, daqui a pouco a gente vai fazer um evento e esse evento tem um tema. Automaticamente, independente de você curtir ou não, você vai querer estar inserido nesse tema, sabe? Numa festa temática. Ou seja, você vai buscar aquele estilo correspondente. Isso acontece no dia a dia. Então, a coisa que eu falo assim, não se preocupa em nome de estilo. O seu estilo não tem um nome específico. É a sua necessidade com a sua interação no mundo, a maneira que você se porta mesmo. Então, a maneira que você vai escolher, né? Então, minha profissão exige um dress code, um código de vestimenta de tal jeito. Eu vou enveredar os meus gostos pessoais, as minhas afinidades para aquele tipo de ocasião e é assim que funciona. Então, referente à moda, eu acho que isso até está ficando um pouco para trás, graças a Deus. Mas realmente, a moda às vezes colocam coisas que não tem absolutamente nada a ver com a grande maioria e as pessoas mais desavisadas acham que ter aquilo é o que vai fazer ela demonstrar um estilo. Mas, na verdade, aquilo só está distanciando realmente dela mesma. Bom, gente, olha, quero agradecer, muito obrigada, Cindy. Quero que você agradeço. deixe os seus contatos para quem está nos assistindo, quem tiver mais dúvidas e quiser também, né, até achar e encontrar qual que é a sua imagem, como é que eu me porto, como é que eu posso fazer, enfim, né, ser mentorado por você. Como é que faz? Bom, tem o Instagram, @CindyLaiPena, lembrando que Cindylai é com S e Y no final. A gente fala exatamente como se escreve e Pena com 2 N's. E lá tem todos os restantes dos contatos que você pode interagir comigo. Muito bom, muito bem. Espero que você aí tenha ficado aí, ó, ligadinho, pegado todas essas dicas para vocês, porque vale a pena se amar.